você tiver um entendimento que o sermão que sai daqui, a palavra que é ministrada aqui, vem daqui e vai para aí eu disse, opa, eu tenho que me render e obedecer. E eu quero louvar a Deus pela confiabilidade do nosso pastor. Quero fazer menção aqui. Fico todo me tremendo, irmãos, quando eu olho para aqui, para o público aqui, sem diminuir ninguém, mas que eu olho para o pastor Tupi, e eu tenho que ministrar para o pastor Tupi, as minhas pernas tremem. Mas como diz ele, sem mais delongas, abramos nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo de número 11. 2 Samuel, capítulo de número 11, verso 1. Deus perguntou assim para Elias: Elias, o que tu está fazendo aqui? Aí Elias disse: Senhor, estou sozinho, Senhor, porque todos me deixaram. Mas eu não vou responder igual Elias, não. Eu não estou sozinho, não. Eu estou diante de uma igreja que vai interceder, que vai orar por mim. Estenda suas mãos assim, estenda para mim. Estenda suas mãos assim para mim, estenda. Diga assim: papai, abençoa o Nardo. Oh, Jesus, está vendo a tua igreja, né? Abençoa o Nardo, Jesus. Oh, glória. Deus é bom. Aleluia. Quero aqui justificar a ausência da minha digníssima esposa no decorrer do dia, dentro das suas programações. Infelizmente, ela não pôde estar conosco. Não era porque eu estou ministrando não, viu, irmãos? Ela não veio por conta disso não, é porque realmente não deu. Então, se eu não tiver inteiro hoje aqui, tiver só a metade, é porque a outra metade ficou em casa. Tá bom? Aí você vai... Quem encontrou me ajuda dizendo amém? Oh, aleluia. Diz assim, verso 1. E decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, que destruísse os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era, e disseram: Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que o trouxessem, e ela veio, e ele se deitou com ela, e tendo se purificado da sua imundice, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiro a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. E vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos de seu senhor, e não desceu para sua casa. E fizeram-no saber Davi, dizendo: Urias desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não descestes à tua casa? Verso 11. Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os seus servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer, para beber e me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Amém, meus irmãos? Glorifique o nome do Senhor.
Aleluia. O texto que externamos, ele vai descrever a história e a queda de um homem chamado Davi. Essa história se tornaria normal, comum, se nós não tivéssemos falando de um homem que é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele vai adulterar com Batseba. E dentro desse processo de adultério, ela vai engravidar. Quando Davi descobre que esta mulher está grávida, ele tenta solucionar o problema. Manda chamar Urias, seu servo, que estava no campo guerreando. E quando Joabe manda que Urias fosse ter com o rei dá uma ordem a Urias, dizendo: vai para tua casa, vai descansar. Mas esse servo fiel, ao ter essa ordem do rei, ele por um momento ele não atende, mas ele fica na porta real da casa. E quando Davi ouve que Urias não foi para sua casa, ele vai questionar Urias sobre a sua decisão. E ele vai dizer: não vem tu de uma jornada? Por que não vai para tua casa descansar? Aí esse servo vai dar uma lição no rei. E ele vai dizer: ei, eu estou vindo da guerra, mas eu estou aqui, mas o meu Senhor ficou lá guerreando. A arca, a presença de Deus está lá guerreando. Israel e Judá está lá guerreando. E eu vou me deitar, descansar em tempo de guerra? Não, meu Senhor. Aí Davi, entendendo o que Urias está dizendo, ele vai planejar a morte desse servo fiel. E ele manda uma mensagem a Joabe dizendo: ei, coloca Urias no lugar mais forte, aonde o combate está aflorado. Assim, obedecendo a mensagem do rei, Joabe manda que Urias vá para esse ambiente. E ali Urias morre. Quando chega a notícia em Israel que Urias é morto, o que é que Davi faz? Pega a mulher que era do seu servo, casa-se com ela, e para Davi estava tudo certo, está consertado, está tudo perfeito. Só que nesse momento Deus vai usar um daqueles homens que são boca de Deus na terra, mas conhecido como profeta. Na ocasião, Natã. Natã chega na casa do rei, ele faz uma proposta, gera no coração do rei uma história. E quando o rei já está envolvido dentro dessa história, em que Natã contara para ele, ele vai dizer: ei, esse mensageiro precisa morrer. Esse estrangeiro é digno de morte. Descrevendo o relato em que Natã descrevera o rei. Só que quando o rei faz esse relato, o que é que Natã diz? Esse homem é você, Davi. Quando Davi pensava que estava tudo certo, tudo no seu lugar, Deus levanta um profeta para expor, para trazer à tona aquilo que estava em secreto. E Deus não faz isso para expor o pecado de Davi. Deus não faz isso para desonrar Davi, não. Deus faz isso para que o pecado venha a ser tratado.
E o que é interessante, queridos, que Natan não vai expor o pecado de Davi no meio dos seus servos. Natan não vai expor o pecado de Davi no meio dos seus soldados. Natan não vai expor o pecado de Davi no meio das suas esposas, não. É em secreto. É na intimidade. Porque é assim que Deus nos trata. É na intimidade. Porque a aparência todos conhecem. Mas a intimidade, só Ele. Só Ele. Só Ele. Quando o rei Davi entra na história de Natan, agora quem vai tratar com Davi não é mais o profeta, é o rei. E dentro desse contexto, querido, em que o capítulo 11 nos descreve, o que podemos pontuar aqui? O que podemos aprender com a história deste homem segundo o coração de Deus, para não cairmos no mesmo laço, para não cairmos no mesmo lugar aonde ele caiu? O texto vai iniciar no verso 1 dizendo que o tempo era de guerra. Se havia um tempo de guerra, havia um tempo também de bonança. Na vida do crente não é só guerra, tem também um tempo de bonança. Eu não digo tempo de descanso, porque o crente não pode descansar, porque quando a gente descansa a gente relaxa, a gente baixa a guarda, mas há um tempo de bonança. E que tempo era esse? Era no inverno. No inverno os reis não saíam para guerrear, por conta dos carros, dos cavalos, que poderia ficar preso na lama, dentro da chuva. Eles não saíam, eles ficavam em casa. Mas enquanto eles ficavam em casa, eles ficavam se preparando os carros, preparando os cavaleiros, preparando os cavalos, para no período de guerra eles saírem.